Em 2005, o economista indiano Prahalad lançou um livro que se tornou praticamente um movimento. O nome do livro é A Fortuna no Pé da Pirâmide e o subtítulo sugere ser possível erradicar a pobreza e, ao mesmo tempo, lucrar com as pessoas que não têm acesso livre aos bens de consumo. No livro, Prahalad afirmava que 35 a 40% das pessoas que vivem em cidades são consumidores do pé da pirâmide. Pessoas que carecem de crédito e de confiança para poderem escalar um degrau através do consumo. De 2005 para cá, realmente o que se vê é que cada vez mais as classes menos favorecidas estão conseguindo obter produtos, sobretudo através de um sistema de crédito mais fácil. Mas será que isso é bom? Para debater conosco sobre a questão, a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje o Superintendente de Economia e Inteligência de Negócios da FEComércio Rio, João Gomes. Obrigada, João, pela sua presença. Eu queria saber de você primeiro o seguinte: quando o Prahalad escreveu esse livro, essa tese, na realidade, o mundo ainda não estava tão preocupado com a escassez dos recursos naturais. De qualquer forma, as classes mais baixas, elas foram acabando sendo beneficiadas com esse pensamento de fazer fortuna com o pé da pirâmide. Como é que você vê isso? Pois é, a base da pirâmide, né, aqui falando especificamente do Brasil, ela foi bastante favorecida nas últimas 2 décadas, né, porque o pior imposto, né, para a população é o imposto inflacionário. Então você passou a viver num ambiente de estabilidade, num ambiente de previsibilidade. Né? Então, isso foi o primeiro impacto na segunda metade da década de 90. E a partir daí houve crises, né, sucessivas, né? Óbvio, o país viveu uma turbulência muito grande, mas e taxas de juros bastante elevadas, mais que o dobro das atuais. Mas a partir de 2002 você tem uma desaceleração desse custo do dinheiro, né, que é a taxa de juros, né, e você começou a ter medidas de incentivo ao crédito, medidas importantes, medidas microeconômicas, né, como a entrada de questões específicas para financiamentos de prazo mais longo, né, questões específicas tais como o crédito consignado. Então, assim, o amadurecimento do crédito, né, naquele momento já começava a despontar. Né? Então, isso tudo fez com que políticas específicas do governo, né, de transferência de renda, que também fizeram com que houvesse uma alteração da pirâmide e as pessoas pudessem, aos poucos, alterar a sua posição na classe social. Né? Então, isso, né, aliado a essas possibilidades de crédito que estava, de fato, muito represado e muito aquém do que é hoje e, portanto, mais aquém ainda do que os patamares atuais em relação ao mundo, né, fez com que a população pudesse entrar de uma maneira bastante significativa no consumo, né? E culminando em 2010 com o maior crescimento da história. A palavra é inovação. Né? As grandes empresas a aplicam no sentido de buscar inovação tecnológica para seus produtos. O comércio também tem que pensar nesse sentido de inovação. Como é que ele pode pensar em inovação? Olha, vejo que existem dificuldades, né, bastante específicas do comércio com as quais ele vai ter que lidar, não digo dificuldades, mas mudanças, né, significativas com as quais ele vai ter que mudar, vai ter que lidar nos próximos anos. Um caso bem claro é o offline para o online, né? Então, assim, você tem hoje praticamente um celular para cada pessoa do mundo, né? Você tem aplicativos hoje aos montes, você tem uma geração sendo criada agora no total ambiente tecnológico, então essa migração
vai ser, clara, já está dada, não tem retorno para essa população de uma faixa etária mais baixa, então eles vão ser consumidores disso. Então, vejo que essa inovação, esse olhar, né, para a necessidade de ter empresas de varejo, atacado de serviços também voltadas dentro do e-commerce, né, é uma tendência que é irreversível, é um tema que vai ter que entrar na pauta como prioridade já já. E nesse sentido, o que pode ser feito para ajudar as empresas de comércio? Olha, criar plataformas específicas, informações, produzir cases, né, parcerias, para que você possa disseminar isso de uma maneira eficiente para os empresários da base também, porque a gente fala da base de consumidores, mas tem empresários que são da base também da pirâmide de empresários. A gente está falando hoje só de micro e pequenos empresários, são 98% do total, né? Então tem que criar soluções, né, específicas para esse tipo de empresário também. Óbvio que os empresários de grande porte têm maior possibilidade também disso, então são dois ambientes, né? Você olhar para os maiores, né, e ver quais são casos específicos dele para melhorar o negócio e desenvolvimento de soluções para aqueles que são da base. Com o consumismo vieram também os produtos piratas, né? A FEComércio tem algum programa para conscientizar a população sobre o uso desses produtos? O que faz surgirem tantos vendedores de produtos piratas, João? Olha, a gente tem uma pesquisa nacional, já vai para o seu 8º ano, né? E em vários momentos, né, ao longo dessa história, a gente mandou para organismos competentes as informações, o trabalho compilado, né, com análise, não só os dados, né, mas análises específicas ali multidisciplinares, entendeu? E fizemos também campanhas específicas em locais de grande circulação, para chamar a atenção dos problemas gerados pelo produto pirata, seja ele para a criança, seja ele para o adulto, através de brinquedos, pessoas que compram óculos de grau, pessoas que compram roupas, né, tênis. Então, assim, o boom do consumo, né, fez com que uma população nova entrasse nessa possibilidade de adquirir bens, né? E bens não só formais, né, como também piratas. Então, os dois cresceram. Então, à medida que você tem um amadurecimento, né, desse consumo, né, e essas pessoas comecem a ver os impactos negativos, né, da utilização de um aparelho de DVD, de um brinquedo cuja tinta pode fazer com que o filho passe mal, com a quantidade de chumbo bastante significativa, à medida que ele comece a ter uma interação disso, começa a sofrer os impactos, a tendência é que você tenha uma redução da demanda por esse tipo de produto. Porque é diferente de produtos, vamos dizer assim, com ambientalmente sustentáveis, né, que tem o rótulo e tal, né? Não comprar um produto, vamos dizer assim, ambientalmente correto, não vai ter um impacto tão visível, né, quanto não comprar um produto pirata, né, porque tem um período de duração média menor. Então, assim, você comprar um spray, sei lá, que tem um impacto na camada de ozônio, qual vai ser a observação do dia a dia por parte do consumidor? Né? Ele não consegue enxergar. Sim. Agora, compra um aparelho DVD, na semana seguinte ele está quebrado. Ou compra um DVD, um CD, coloca num aparelho de DVD normal, ele não funciona ou prejudica o funcionamento do aparelho. Ele está vendo aquilo.
Então, assim, é uma maior chance de que você tenha, pelo lado do consumo daquele bem durável, né, um impacto positivo, né, para a não compra do que um produto ambientalmente não tão diretamente com impacto quanto teria aquele produto pirata. Ok. No Rio de Janeiro, tem 340 mil estabelecimentos comerciais que geram 1.800.000 empregos. Se a onda de redução do consumo pegar, você acha que esse cenário pode ser, de alguma forma, afetado? Olha, a desaceleração, a gente vai, o varejo no país, né, o comércio, né, vai crescer, de repente com impacto maior num setor ou em outro setor, mas a desaceleração a gente já tem observado, né? Então, principalmente por conta de elevação de taxa de juros, né? Por conta de desaceleração de investimentos aqui no país. Então, assim, o bom do momento, né, do retrato econômico é que você tem vamos dizer assim, uma estabilidade financeira medida pelos níveis de inadimplência, né? Então, assim, você tem uma desaceleração, mas o nível de emprego, né, mesmo o saldo positivo desacelerando, você tem uma taxa de desemprego em níveis muito baixos, né? E uma renda ainda razoável, né? Então, é um momento de estabilização, um momento de calmaria para ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? E muito provavelmente já tendo algum tipo de reversão para o final do ano aí para as compras de Natal. Então, é possível que haja uma desaceleração agora no terceiro trimestre e aí você tenha as pessoas voltadas mais para o acerto das suas contas e logo depois aí pegando carona na segunda parcela e voltando para um nível de consumo não tão elevado como nos anos anteriores, mas um pouco Sim. mais forte do que a gente tem observado aí nos últimos meses. Ok. Muito obrigada, João, pela sua presença. Obrigada a você de casa pela companhia. Ficamos por aqui e um abraço.